Bom, meus amigos, como vocês podem ver, hoje eu estou num cenário diferente. Eu estou aqui na região do Mar Morto, acompanhando um grupo de peregrinos brasileiros, mas ainda assim eu não podia deixar de vir até aqui e trazer o meu comentário para vocês a respeito da liberação das 4 reféns que aconteceu no dia de ontem. Da mesma forma como foi a primeira liberação, onde o Hamas fez um espetáculo público, né? Fez aquela coisa midiática, terrível e nojenta. Ontem eles se superaram. Eles tomaram algumas decisões que são no mínimo de embrulhar o estômago. Por exemplo, eles vestiram as 4 meninas com uniformes militares. E a Al Jazeera ainda teve a coragem de relatar que aqueles uniformes eram exatamente os mesmos uniformes com as quais as 4 moças haviam sido raptadas, haviam sido sequestradas. Isso é um absurdo. Primeiro, que não são uniformes das forças de defesa israelenses. Segundo, porque elas estavam, no momento da raptura, totalmente ensanguentadas, com os uniformes, com sinais visíveis da violência. Mas tudo aquilo foi uma grande campanha, um grande teatro. E eu fiz um post sobre isso no meu Instagram que reverberou bastante. Muitos de vocês comentaram comigo dizendo: eu estou só aguardando para ver a onda de talkbackista que agora vai vir para as redes sociais e vai dizer: ah, mas olha aí, o Hamas está tratando elas tão bem, eles colocaram uns crachazinhos de identificação nelas, com a identificação de prisioneiras, como se elas estivessem em uma prisão, né? Como se elas estivessem em algum tipo de sistema organizado. Elas receberam um certificado de liberação, como se elas tivessem passado por algum tipo de processo legal para tomarem a decisão de liberá-las. Elas estavam com uma aparência relativamente boa. Graças a Deus, diga-se de passagem. Graças a Deus que elas estavam de pé, elas estavam caminhando, elas estavam com uma fisionomia né, boa, uma fisionomia muito melhor, eu acredito, do que todos nós esperávamos. Mas eu tenho algumas considerações a fazer a respeito disso. Em primeiro lugar, eu acho que para qualquer pessoa que tenha um mínimo de bom senso, é possível, é fácil, é óbvio, inclusive, compreender, concluir que aquela parada, aquele desfile, na verdade, tem só o propósito de cumprir a agenda do Hamas, que é de tentar proclamar a vitória, mesmo em meio a tanta destruição, a tanta desgraça, a tanta morte, a tanta miséria que se acometeu sobre o povo de Gaza por consequência da decisão do Hamas de invadir Israel no dia 7 de outubro. Acho que qualquer pessoa que tenha um mínimo de capacidade lógica, sabe, de pensamento crítico, sabe definir, sabe concluir, melhor dizendo, que aquilo não era uma cena natural, né? Que isso ali era um teatro. E acho que vai ser muito ridículo alguém tentar defender a idoneidade do Hamas por causa desse teatro. Mas eu tenho certeza que as pessoas vão tentar. Então, para essas pessoas que vão tentar, eu quero dizer o seguinte, que não faz a menor diferença, meus amigos. Se essas meninas tenham sido guardadas durante os quase 500 dias onde elas ficaram em cativeiro, se elas tenham sido guardadas num palácio 5 estrelas, se elas tenham sido alimentadas com uvinhas na boca e abanadas por uma quantidade inteira de servos, não faz a menor diferença em relação à gravidade do que aconteceu no dia 7 de outubro. Porque isso ninguém pode negar. Que essas meninas foram violentadas, foram espancadas, foram arrastadas pelo cabelo.
A menina que foi liberta na semana passada, quando fez o sinal para abanar, estava sem os 2 dedos, porque teve os 2 dedos decepados no momento da raptura. Então, ainda que você viva num mundo de fantasia, num sonho de fada, onde o Hamas realmente são muçulmanos verdadeiros que vivem pelos princípios do Islã e, portanto, não estuprariam mulheres, não violentariam pessoas, não agiriam com violência, ou sei lá, qualquer outra ladainha que eu estou ouvindo aqui nas redes sociais, o momento do rapto, o momento do sequestro, foi registrado em filme pelo Hamas, pelos terroristas do Hamas. A gente tem uma infinidade de documentação gráfica, a gente tem uma infinidade de vídeos registrando aqueles momentos terríveis. Os primeiros momentos, por exemplo, da Naamah Levy sendo levada para dentro do cativeiro com as calças ensanguentadas por causa da violência que ela sofreu naquele momento, sendo arrastada pelo cabelo no meio de uma multidão de gente de asa dos civis inocentes, batendo nela, cuspindo nela. Um vídeo que foi liberado pelo Hamas, do momento da absorção, do momento onde elas estavam sendo processadas, digamos assim, ali dentro do cativeiro, com o Hamas batendo nelas, as meninas dizendo, mas a gente tem amigos palestinos, a gente está envolvido no processo de paz, e eles dizem, xingando elas de tudo que é possível ser xingar, tratando elas com violência, elas com a cara ensanguentada. Isso, meus amigos, ninguém pode negar, porque o mundo inteiro viu e só não reconhece quem não quer. Quem não quer. O fato de que o Hamas, a partir do momento que sabe que vai sair um acordo de cessar-fogo, começa a melhorar o tratamento dos reféns que vão ser liberados momentos antes da liberação, o fato de que a gente tem testemunhos das outras reféns que foram liberadas lá nos 52 dias, que, por exemplo, elas receberam drogas, antidepressivos fortíssimos para estarem com aquela cara alegre, com aquela cara tranquila no momento da liberação. O fato de que é óbvio que elas estavam sendo forçadas. O Hamas liberou aí um vídeo das meninas agradecendo, fazendo joinha, falando em árabe, agradecendo as forças El-Qassam, né, a Nurba, os soldados, por terem alimentado elas, por terem cuidado bem delas. Gente, vocês estão esquecendo que ainda tem uma infinidade de gente, ainda tem, sei lá, 90 pessoas lá dentro, com quem elas, por vezes, conviveram. Então, o Hamas sabe, o Hamas disse para elas, é o seguinte, se vocês quebrarem o script dessa peça que nós estamos montando aqui, a gente mata os reféns. A gente mata as amigas de vocês que ainda estão aqui dentro, porque ainda tem gente que foi sequestrado junto, que está lá. Então é uma ignorância se achar qualquer outra coisa dessa situação, a não ser de uma demonstração absoluta do sadismo do Hamas e também da certeza que o Hamas tem na imbecilidade do mundo árabe e do mundo ocidental. O Hamas tem certeza que o mundo árabe que são muçulmanos verdadeiros, o mundo árabe que segue Alá de coração, o mundo árabe que acredita em tudo que tem de positivo no Alcorão, o Hamas acredita que esse povo é imbecil, é idiota e que vai comprar qualquer ladainha que for vendida para ele. O mundo árabe acredita, o Hamas acredita que o mundo progressista, que a esquerda no Brasil e a esquerda nos Estados Unidos e todo mundo que está com a bandeira do Hamas levantada pelas universidades do mundo, pelas ruas, no Planalto, onde for, que esse povo é imbecil, que eles são burros. Essa é a fé básica do Hamas. Que gente ignorante, burra, idiota, manipulável, vai cair nessa ladainha da liderança que se acha inteligente. Mas eu tô com uma expectativa de que o mundo ocidental
prove para o Hamas e de que as pessoas de bem provem para a liderança progressista que nós não somos idiotas, que nós não somos tão manipuláveis quanto eles acham que nós somos, que a gente não compra a ladainha que nem bem feita foi, que nem bem escrita foi, que nem bem arquitetada foi, porque aquilo foi uma palhaçada, uma palhaçada. Qualquer pessoa que vier argumentar comigo, mas elas estão gordinhas, olha a carinha da Naama Levy. A gente não tem prova dessas coisas ainda, porque nós não ouvimos o testemunho das meninas e provavelmente a gente não vai ouvir o testemunho delas ainda por bastante tempo, porque a preocupação agora é com a recuperação emocional delas, ao invés da tentativa de justificar a nossa posição. Mas uma das coisas, por exemplo, o Hamas lançou um vídeo da Naama há umas semanas atrás, antes da liberação, dando tipo um sinal de vida, uma prova de vida. E a aparência dela, naquele momento, era uma aparência de alguém que tivesse acabado de dar à luz. Eu não tenho como afirmar ou desafirmar isso, mas esse foi um boato que correu nas redes sociais. Eu espero de todo o meu coração que não. Eu espero de todo o meu coração que ela tenha comido bem durante 500 dias e por isso que ela estava com essa aparência, com as bochechas mais inchadas no vídeo. Por isso que ela não está extremamente magra agora. Tomara Deus que essa seja a razão, que ela comeu bem durante esse tempo, que ela não teve falta de alimento, que ela foi alimentada. Tomara Deus que essa seja a razão. Mas eu estou tentando demonstrar para vocês o quanto todos esses argumentos são mesquinhos e eles não levam em consideração a realidade do que pode de fato ter acontecido. E ainda que tudo isso seja especulação, porque é especulação, eu não tenho prova, o momento do sequestro e a violência que elas sofreram naquele momento, isso não é especulação. E para encerrar o meu pensamento sobre esse momento de ontem em particular, eu ontem senti dois sentimentos simultâneos, né? Em primeiro lugar, ou 3 sentimentos simultâneos, digamos assim. Em primeiro lugar, a alegria por vê-las bem, vê-las vivas, caminhando, com o corpo aparentemente intacto, e sabendo que em poucos minutos elas estariam no abraço dos seus pais. A Liri, por exemplo, a quarta menina que foi liberta ontem, eu lembro que na segunda, terceira semana da guerra, eu entrevistei o pai dela na Praça dos Sequestrados. E ele me disse do quanto ela era guerreira, do quanto ela era valente, do quanto ela era corajosa. E no dia de ontem, fiquei pensando, você pode voltar lá no meu Instagram, nos posts do ano passado, você vai ver essa entrevista que eu fiz com ele lá. E eu fiquei pensando nele o tempo inteiro, cara. Fiquei pensando no abraço que ele ia dar nessa menina, na vontade de abraçá-la, de protegê-la. Então a alegria foi o primeiro sentimento. Aí a indignação, a raiva, o inconformismo com o que estava acontecendo foi o segundo sentimento. E agora, mais ou menos 24 horas depois, né, agora a gente já está na manhã de domingo, elas foram liberadas no sábado. Agora o meu sentimento é de dizer o seguinte, eu acho que aquela peça de teatro toda que o Hamas armou, pelo menos no subconsciente nosso, do povo de Israel, pelo menos para a gente aqui, o que ele tentou fazer de guerra psicológica e de terror psicológico, e eles ainda dizendo em árabe lá, fazendo o pronunciamento oficial de que o sionismo havia falecido, havia morrido, que ele nunca ia vencer e tudo mais, acho que pra gente o efeito foi oposto. Porque de repente eu olhei para aquelas 4 meninas, cara. De repente eu olhei para elas sorrindo na frente de um mar de terroristas. De repente eu olhei para elas cercadas de homens com a cara tapada, com o símbolo verde da morte.
na cabeça, com metralhadora na mão, no olho do inferno. E elas, com a cabeça erguida, com um sorriso na cara, com uma aparência forte de guerreiras que elas são. E eu lembrei, no livro de Daniel, dos 4 amigos, ou dos 3 amigos na fornalha. Eu lembrei daquela cena. Vi essas 4 meninas caminhando no meio do fogo sem serem queimadas, sabe? E eu acho que o coração do povo de Israel, ao invés de ficar abalado com as cenas de ontem, acho que a gente ficou mais forte. Acho que a gente ficou mais cheio de orgulho por essa geração. Acho que a gente ficou mais consciente da valentia, da bravura, do heroísmo dessas pessoas, e acho que a gente ficou mais determinado a que absolutamente todos os reféns sejam liberados sem exceção.